Estou com meu amigo aqui, o pastor Douglas, né, um homem de Deus. Eu fiquei com uma dúvida, pastor. Aquela questão de Davi contra Golias. Qual foi a maior virtude para Davi vencer aquela guerra? A maior virtude de Davi para vencer aquela guerra foi a confiança em Deus. Confiança. Quando nós confiamos no Senhor, vem a confiança no Senhor, ela faz toda a diferença. Você vê que Davi, ele confiou tanto no Senhor que ele não temeu. Enquanto os outros, o rei, os comandantes, Os próprios irmãos dele, né? os próprios irmãos temeram, o que foi que Davi fez? Davi foi para cima. Por quê? Porque Davi, ele não confiou nas armaduras. Davi confiou em Deus. E quando nós confiamos em Deus, nós não olhamos para o problema, nós olhamos para Deus. Por maior que seja o problema, Deus, ele é maior. Você para analisar que aquele filisteu, ele era um problema muito grande. Devido o quê? Devido à proporção que as pessoas fizeram em volta dele. Às vezes tem problema, esse aqui é muito forte, olha, guarda essa palavra aí no teu coração. Às vezes tem problema que nem é tão grande, é você que faz ele grande, porque grande mesmo é o Deus que você serve, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles fizeram do gigante assim um alarme tão grande que as pessoas temeram. Prova é que só Davi teve coragem de enfrentar ele, porque Davi, ele tinha confiança em Deus. E para você, Diácono Cícero, e você também que está aí do outro lado, se você confiar em Deus, você vai dar a volta por cima. Esses problemas que têm se levantado vão ser resolvidos e o nome de Deus vai ser glorificado. E no tempo de hoje, pastor, né, nós estamos no século 2021 aqui, 2026. Esse gigante, o que significa para as pessoas? Qual é essa dificuldade que tem? São muitos, né? Por exemplo, a perseguição. Hoje a gente para analisar que as nossas maiores batalhas não são lá fora. Muitas vezes nós enfrentamos batalha dentro, digamos assim, da igreja, às vezes dentro de casa. Os próprios irmãos de Davi não foi que foram contra ele? Você para analisar que os irmãos não acreditaram em Davi, mas isso não diminuiu a confiança de Davi. Por quê? Porque o foco de Davi era em Deus, era o nome de Deus ser glorificado. Então hoje esse gigante é uma perseguição, muitas vezes também podemos dizer assim, para deixar bem claro, né, para os queridos e amados irmãos, essa batalha também que nós enfrentamos na vida financeira, isso é um gigante que, se você não tiver cuidado, ele pode atrapalhar a sua vida espiritual. Por isso que é bom você orar e pedir sempre a Deus, para que Deus venha lhe dar o direcionamento em todos os sentidos. E se algum gigante se levantar, o segredo é você confiar em Deus. E a questão do anonimato, assim, que quando os irmãos dele estavam na guerra, ele já não estava lá, né? Ele estava cuidando das ovelhas, né? Tem algum significado de você, enquanto está tendo guerra, aí ele está sozinho? O que significa ali estar cuidando das ovelhas? Ali eu vejo que aquele anonimato de Davi, ali foi uma preparação. Enquanto os irmãos dele estavam se preparando para a guerra, para a batalha, Davi estava ali no anonimato, sendo preparado por Deus. Assim como eu creio, e até uma questão que em outra oportunidade nós vamos estar comentando aqui juntamente com vocês, é a preparação de Deus e a preparação do homem.
Porque você sabe que tem aqueles que são preparados pelo homem, que é o caso dos irmãos de Davi. Quem estava preparando eles? Era o homem. Já Davi não, foi preparado por Deus. E aí é onde vem a diferença. Aonde foi que Davi foi preparado? No campo. Sozinho. Você está vendo aí, ó, o diácono Cícero entendeu. Às vezes você está aí se sentindo sozinho, às vezes você está passando um momento na sua vida, mas saiba de uma coisa, é Deus te preparando, porque Ele tem algo grandioso para fazer na tua vida. Glória. E aí vem a diferença, ó, a preparação do homem para a preparação de Deus. Aqueles que são preparados para o homem, eles temem, eles desistem, eles retrocedem. Os que são preparados pelo homem. Mas aqueles que são preparados por Deus, eles são como os montes de Sião. Não se abalam. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que são preparados por Deus, ele vai olhar para aquela situação como Davi olhou e vai ver já a vitória. Porque você vê que Davi, ele deixa bem claro, ó. Davi, ele deixa bem claro o quê? Para o gigante, quem és tu que afronta o povo de Israel, o povo de Deus, o exército do Deus vivo? Incircunciso, né? Ele vai, ó, Davi, ele vai colocar aquele combate nas mãos de Deus. Ele nem chama o homem de gigante. Incircunciso. É isso que nós devemos fazer. Nós não podemos nos menosprezar. E você vê que o inimigo tentou menosprezar Davi, né? Tentou. Me mandaram um cão. Porém, ele não sabia, o inimigo, que aquela força que estava em Davi era uma força especial. É uma força que vem de Deus. E eu creio também, você que está aí, ó, você tem uma força especial. Não é à toa que você tem vencido grandes pelejas. Não é à toa que você tem vencido grandes batalhas. Isto é um propósito de Deus. Por isso, confie no Senhor, porque o mesmo Deus que deu vitória a Davi diante daquele gigante é o mesmo Deus que vai te dar vitória diante desse problema que você está vivendo, tanto na vida espiritual, na vida material, como também na vida sentimental, na vida conjugal, como muitos, né, diácono Cícero, têm enfrentado batalhas. E aí você tem que ter muito cuidado, porque você em si, preste atenção, ó, você em si, você tem que estar vivendo em uma harmonia. Verdade. Tem que ter harmonia. Não adianta você estar bem espiritualmente e mal materialmente e mal sentimentalmente. E não adianta você estar bem sentimentalmente, mal espiritualmente e mal financeiramente. Então, você tem que estar alinhado. Temos uma base em tudo, né? Você tem que estar alinhado. E acima de tudo, colocando Deus na frente, como fez Davi, confiando no Senhor, a vitória é certa, a vitória é garantida. Porque há uma diferença entre a preparação do homem como a preparação de Deus. Com a preparação de Deus. E você vê o exemplo claramente na Bíblia, que a preparação de Davi foi lá no campo. Lá no campo, escondido. Olha só quem Davi enfrentou: leões. Ursos. Em pé, está quase à medida do gigante. Olha aí, tá vendo aí? Foi por isso que ele não temeu. E eu quero aqui concluir dizendo assim para você, ó, que esses momentos, essas lutas que você tem passado, tem enfrentado, é Deus te preparando, porque através de você coisas grandiosas vão acontecer nesta terra. Se você crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém, graças a Deus. E deixa nos comentários, curte e compartilha. Que a vitória é sua. Vamos nós?